Fala, professor e estudante. Tudo bem com vocês? No nosso artigo dessa semana, vamos ver o seguinte: será que existe uma associação ou relação entre o consumo de pornografia e atos de agressão sexual? Pois é isso que a gente vai ver hoje. Aqui na tela do computador, eu tenho o jornal no qual o artigo foi publicado, eu tenho o título do artigo, os autores e a data de publicação. Para acessar esse artigo, o link vai estar na descrição do vídeo. Bora pro paper. Bom, é uma revisão sistemática sem meta-análise, tá certo? E aqui no início do artigo ele fala um pouquinho a respeito de pornografia, fala sobre o risco de agressão sexual, fala sobre fatores de risco, tá? Ah, Depois ele vem trazendo ali a parte da pornografia mais ou menos violenta. E aí, ele levanta alguns pontos a respeito de estudos anteriores. E falam o seguinte, os autores: olha, não tem nenhuma meta-análise a respeito do tema, tá? Existem aí estudos naturalísticos, mas não tem nenhuma meta-análise. Então a gente vai se propor a fazer isso, tá bom? Então a gente vai fazer uma meta-análise a respeito do tema. Aí vamos para a parte que nos interessa, os materiais e métodos. Decimais. Aqui. Bom, vocês viram lá na introdução que ele vai trazendo outros pontos, né? Por exemplo, será que existem estudos, né, que falam a respeito desse tema, com base na idade dos sujeitos, com base no sexo biológico dos sujeitos, com base na era pós-internet e pré-internet, enfim, ele vai trazendo estudos ali, tá bom? Ele basicamente vai ver isso aí. Então, os autores fizeram uma busca na literatura até o final de 2014, tá? Pegaram também estudos não publicados, tá? E tem aqui os critérios de inclusão ou exclusão. Eles basicamente deixaram bem aberto para conseguirem pegar o máximo possível de estudos, obviamente com critérios, né? E aí, esses estudos estão reportados na tabela 1, que eu vou mostrar mais abaixo para vocês, e foi um total aí de 22 estudos, tá bom? E aí tem os fatores ali que eles colocaram, como sexo biológico, idade, se o estudo era nacional ou internacional, no caso nacional eles consideraram os Estados Unidos, tá bom? Se era na era pré ou pós-internet, o tipo de pornografia, né, que era uma pornografia ali, entre aspas, tranquila, uma pornografia ali que era baseado ali em abuso, enfim, tá? Uma pornografia mais hard, vamos por assim, tá bom? E o tipo de agressão sexual, junto com o tipo de estudo, né? Se era um recorte ou se era um estudo longitudinal, tá bom? E aqui a gente consegue ver a tabela 1 aqui com os estudos, tá? E aí mostrando o tipo de amostra, a idade do sujeito, o desenho do estudo, o tipo de estudo e o país no qual o estudo foi desenvolvido. E temos até um estudo brasileiro aqui, tá certo? Bom, e aí eles rodaram a análise estatística e adivinhem só o que eles acharam, tá? Já na primeira pergunta aqui. De um total ali dos 22 estudos, eles avaliaram
20.820 pessoas, tá bom? Essa quantidade de homens e essa quantidade de mulheres. E na tabela 2 aqui, ele pega cada estudo com N, bota o R, né, a medida de associação sem estar corrigida, e aqui o modelo corrigido. A gente consegue ver a associação aí nos estudos, tá? Associação com o quê? Com a pornografia e a agressão sexual. E quando ele analisa todos os estudos em conjunto, tá? Ele vê que esse valor fica significativo, tá bom? Ou seja, existe uma associação, uma relação entre o consumo ali de pornografia e a agressão sexual. E essa associação é positiva, tá bom? Ou seja, o consumo aqui de pornografia foi associado a uma maior probabilidade de cometer atos reais de agressão sexual, tá certo? Aí tem a questão do sexo biológico, depois da idade, que eles não acharam aí diferença significativa, de inserir estudo nacional e internacional não, pré e pós-internet também não, e a parte da pornografia violenta e não violenta, tá bom? Eles acharam aqui uma associação mais forte entre a agressão e o consumo de pornografia violenta, quando comparado ao consumo de pornografia não violenta, só quando eles fizeram a moderação, esses valores não foram significativos, tá bom? Só que a gente tem uma direção aqui, tá certo? Pode ser que esse estudo foi rodado em 2014, então pode ser que se rodarem outro estudo desse 2015, talvez achem uma significância, tá bom? Ou talvez não, tá bom? E a última parte que nos chama a atenção aqui é em relação ao tipo de agressão sexual. Então, o consumo de pornografia foi associado às duas formas de agressão, verbal e física, tá bom? Só que ela foi mais associada à parte verbal, tá bom? E aí tem a discussão do artigo, onde ele fala sobre a associação de forma geral, ele traz outros estudos bastante interessantes, ele coloca alguns pontos de vista aí, pontos de vista mais voltado para a área da saúde no geral, comportamento humano, tá bom? Sugiro fortemente a leitura. Ele separa por tópicos aqui também os assuntos da discussão. E a conclusão dos autores aqui. Então, os autores concluem aqui que quem consome pornografia de forma mais frequente tem maiores probabilidades de realizarem uma agressão sexual, tá bom? Quando comparado àqueles indivíduos que não consumem pornografia ou consumem pornografia de forma menos frequente, beleza? E aqui as referências. Aí. Vamos lá para cima para a gente finalizar. Aí. Bom, então a gente conseguiu ver aqui nessa revisão sistemática que o consumo de pornografia faz com que os indivíduos, aumenta na verdade a probabilidade dos indivíduos em terem atos de agressão sexual. E esses atos, ali pela análise,
são mais frequentes de forma verbal, tá certo? Então, se você aí, consome muita pornografia ou de forma moderada, sugiro você, né, procurar um psicólogo, um psiquiatra, né, e começar a rever esse seu comportamento. E aí, se você tem algum amigo ou amiga, né, que consome bastante isso aí, manda esse vídeo para ele, beleza? Valeu!